Oi, tudo bem? Eu sou a Mariana Leite, de Los Angeles. Faço parte, junto com a Bia Borim, do Brazilian Play and Learn. E eu vou falar então para vocês um pouco sobre o meu trabalho, que eu nem acredito que eu fiz, que eu terminei, que está aqui, que estou aqui apresentando para vocês. Primeiro, então, eu vou contar o título. O título do meu trabalho é o seguinte, que é um título longo, mas que o título do meu trabalho já explica bastante sobre o trabalho. Então, por isso que eu vou ler para vocês já irem pensando do que eu tô falando. O título do meu trabalho é o seguinte: o que queremos, o que os pais querem, o que as crianças podem dar e o que fazemos de fato. Análise sobre a filosofia de uma iniciativa de PLH e o desejo das famílias envolvidas. Qual o propósito do meu trabalho? Por que eu resolvi escrever sobre isso? Eu quero, então, nesse meu trabalho, analisar a filosofia do Brazilian Play and Learn, o que eu e a Bia pensamos que a nossa iniciativa é, né? Como é recebida pelas famílias que fazem parte da nossa iniciativa. Então, qual é a fricção entre o que a gente acredita e o que as famílias querem, desejam. E a criança que está ali no meio, né? Então, o pai inscreve a criança na aula, mas é a criança que vai estar lá com a professora. Então, como a gente faz essa ponte entre uma coisa e outra? E refletir quais são as práticas pedagógicas que a gente faz, que a gente usa no nosso dia a dia, a partir da filosofia que a gente acredita do português como língua de herança. Para isso, eu vou analisar a questão da identidade, a identidade nacional, cultural e individual. O que essa questão da identidade tem a ver com o que a gente acredita, com o que as famílias acreditam, com o que as crianças podem dar, tudo misturado, tudo junto. E deixando bem claro no meu trabalho, então, discutindo também como o Brazilian Play and Learn, a Brazilian Play and Learn, como a Felícia gosta que eu fale, use a e não o, valoriza a criança, seus desejos, seus interesses, suas individualidades na elaboração do nosso currículo de aula. Acho que muitas de vocês já ouviram essa história antes, que eu e a Bia a gente gosta de contar, mas para quem não sabe eu vou resumir. Eu e a Bia somos amigas de faculdade, isso mesmo. A gente se conheceu na USP, na Faculdade de Artes Cênicas. Então, primeiramente, a gente não era professora de português, né? Nós duas somos atrizes e professoras de teatro. Nossa carreira, além de atuar, a gente sempre deu aula de teatro. Então, esse é o nosso background. E eu moro aqui nos Estados Unidos há 9 anos. E a Bia, em 2017, depois de morar um tempo em Nova York, mudou aqui para Los Angeles. Então a gente se reencontrou depois de tanto tempo, né? Depois da faculdade. E nós duas éramos, então, brasileiras, imigrantes, atrizes e mães, morando aqui em Los Angeles. E a gente falou, vamos fazer alguma coisa, a gente se conhece, a gente gosta de trabalhar junta, a gente é atriz, a gente é professora, a gente é mãe. E aí? Foi daí que surgiu a ideia da Brazilian Play and Learn, né? Essa junção todas essas coisas que eu falei. Atriz, professora e mãe. Então, a ideia da Brazilian Play and Learn desde o começo não foi uma questão assim, um agarramento no português, ensinar português como a língua portuguesa gramática. Sempre foi uma questão mais de vivências plurais, que a gente gostaria até que os nossos filhos pudessem participar, né? Como é criar um filho fora do Brasil sem que seu filho perca essa parte da identidade, sem que ele perca a questão de ser brasileiro também. Ele é americano, porque ele mora aqui nos Estados Unidos, ele vive a cultura americana, ele vai na escola nos Estados Unidos, mas ele é brasileiro também. A família tem essa cultura, essa língua, essa identidade. Então a Brazilian Play and Learn surge daí. E a gente sempre também teve essa preocupação com as famílias que fazem parte da nossa iniciativa. Porque a gente sabe, vocês sabem, a gente sabe, que se a família não participar, se a família não estiver junto, o português como língua de herança, e o nome mesmo fala, não acontece, né? A professora de português não é a herança dessa criança. A herança dessa criança é o pai, a mãe, a família, a avó, né? Então a gente sempre soube que a gente
precisaria fazer de um jeito que envolvesse as famílias no processo. A gente fala que a gente entra na casa das pessoas. Porque o que a gente ouve muito é muita família, muito pai, muito mãe, falar que eu nem sei como fazer isso, eu nem sei como manter o português como liderança. Mas como? Como que eu vou fazer isso? Por exemplo, se eu sou casada com um americano, mas como? Então, a nossa preocupação sempre foi também isso, dar para as famílias os instrumentos que eles pudessem fazer isso por eles, quando a gente não estivesse lá. Então, ensinando brincadeira, ensinando jogos, dando atividades, falando, olha, quando você estiver cozinhando, quando você estiver escovando o dente, então a gente sempre tem essa preocupação de envolver todo mundo na manutenção do português como língua de herança, né? Não é só nossa função como professor, é a função da família como um todo. E aí, o que eu quero falar? O que mais que eu vou falar? Eu vou falar sobre o que é ser brasileiro, porque a gente fala assim, o senso de pertencimento, a gente quer que a criança se entenda brasileira, porque o pai ou a mãe é brasileiro, mas o que é ser brasileiro? Existe um tipo de ser brasileiro? E o que é que a gente quer que as futuras gerações entendam como é ser brasileiro? Qual é a parte que nos cabe desse latifúndio, não é mesmo? Muito bem. E é através do quê? Como é que a gente faz tudo isso que eu falei? Através de uma coisa que a gente chama de afetividade cultural. Eu e a Bia, não sei se é porque a gente é do teatro é essa coisa hippie, do amor, da coisa do grupo, né, da improvisação, do prazer. A gente acredita muito na questão da afetividade cultural. A gente acredita muito que a aula de português como língua de herança é esse momento que a criança vai se entregar, vai se relaxar, e o pai vendo a aula, conversando com a gente, vai lembrar de coisas que ele fazia quando ele era jovem, lá no interior de Barbacena. Brincadeira. Mas é sério, pra gente é muito importante que a criança tenha prazer na aula, que ela queira estar ali, que ela tenha tesão em estar ali. E para isso, eu e a Bia e as professoras que trabalham com a gente acredita que é preciso ver a criança, olhos de ver. Ver quem é aquele aluno, do que ele gosta, do que ela gosta, quais são seus interesses, qual é o motivo que faz o olho dele brilhar, e assim a gente pode ir penetrando a partir desses motivos e trazendo o Brasil e a língua portuguesa, né? Então, a gente quer mostrar para a criança que o Brasil é legal, que se você gosta disso, no Brasil também tem isso. Se você gosta disso, no Brasil tem isso diferente. Então, essa pluralidade, é o também. Você gosta disso e também isso, né? Então, a gente tem essa questão da afetividade cultural. Agora, eu vou falar sobre o que queremos. A filosofia do Brazilian Play and Learn. A base da nossa filosofia é respeitar as identidades individuais dos alunos. O que isso significa? Pra gente é muito importante, então, que a gente respeite esse interesse e esses desejos dos alunos, para aproximá-los da língua portuguesa e do Brasil, da cultura brasileira, usando o que eles gostam, o que eles têm interesse, da onde eles se aproximam, certo? Então, e a gente acha muito importante que esse aluno seja pensado como um aluno real e não um aluno imaginário e um programa pré-determinado e um livro que você vai seguindo, lição 1, 2, 3 e 4. Mas a gente olha para esse aluno, olha a capacidade que ele tem, né, o ritmo que ele vai atender e os interesses que vão surgindo, o nível de proficiência de português, o que ele sabe como Brasil. Então a gente usa todo esse arcabouço para construir o currículo daquele aluno, daquela turma. A gente no começo até pensou que o melhor nome disso que a gente faz, desses encontros, talvez nem fosse aula nesse sentido, talvez fosse uma vivência artístico-pedagógica, já que a gente usa essa nossa experiência do teatro como base também, né? O nome da nossa iniciativa é Brazilian Play and Learn. O play vem antes do learn, no sentido que a gente acredita que é através da brincadeira, através do jogo, através desse prazer, dessa vontade, dessa diversão, é que a gente vai chegar no learn, que a gente vai chegar no aprendizado. Então,
a nossa iniciativa não tem cara de escola, de lição, de conteúdo programático ABC. É empírico, às vezes a gente erra também, porque a gente vai por um caminho e vê que não tá dando lugar nenhum, a gente tem que ir por outro, mas eu acho que nesse percurso a gente e os alunos, a gente sai ganhando, porque tem essa relação viva, né? É uma experiência viva. Outra coisa que a gente faz muito aqui em Los Angeles é participar das festas da comunidade. A gente tem essa preocupação, então, que esses momentos que a criança pode ter a oportunidade de viver esse Brasil aqui fora, né? Então, carnaval, festa junina, a gente faz questão de participar, de estar sempre envolvido, para criar essas pequenas células de Brasil, onde as crianças vão ter esse input de cultura brasileira e língua portuguesa. Mas e aí? O que os pais querem? Quais são as políticas linguísticas familiares? Porque são esses pais que nos procuram, né? São esses pais que têm interesse no português como língua de herança. E que pais são esses? O que a gente percebe, primeiro, é que os pais numa grande maioria, não entendem a questão de que a criança bilíngue não é duas crianças monolíngues numa mesma criança. Então ainda existe muito essa questão do o quanto meu filho fala de português, fala 10 palavras, 20 palavras, entende, não entende. E aos poucos, então, a gente vai fazendo esse trabalho para que a família entenda o que é ser uma criança bilíngue e o que é o português como língua de herança, né? A gente encontra muitas famílias também que procuram a gente porque quer que a gente opere um milagre. Nós vamos ao Brasil de férias em 3 semanas, meu filho não fala português, pode fazer com que ele fale? Não podemos. Então também tem isso, essa questão que a família não manteve o português como língua de herança por inúmeros motivos, e eles chegam até nós colocando essa responsabilidade, digamos, na gente, que a gente ensine o português em 3 semanas. Então, na verdade, a gente pode ensinar algumas frases e a criança vai chegar no Brasil falando: oi, tudo bem? Meu nome é João. Provavelmente não vai ser João, provavelmente é John. Meu nome é John. Mas isso é o português como língua de herança? Isso é a questão da identidade, de se ver também como brasileiro, de se ver também fazendo parte dessa cultura? A gente acha que não, né? Então, na verdade, a gente também tem esse papel de apresentar para a família o que é o português como língua de herança e como eles podem trabalhar o português em casa. Como eu disse no começo, a gente tem essa questão de incluir as famílias no processo, de um pouco apresentar como eles podem fazer coisas que a gente faz em aula, fazer em casa. Pequenas coisas, começar com um passo aqui, outro ali, porque muitas famílias acham difícil manter o português como língua de herança. Então, a gente também tem esse papel de dar esse abraço, esse carinho nessa mãe, nesse pai que quer, mas não sabe como. E eles entenderem que a criança ter essa identidade brasileira, essa identidade individual, onde ela se permite ser também brasileira, né? Então, acho que a gente tem muito essa questão de fazer com que a criança abra o coração para o Brasil, abra o coração para a língua portuguesa. Muitas vezes a criança chega com uma barreira: ai, não quero, não sei, não vejo sentido, para quê? Quem fala português? Então, aos poucos, a gente vai apresentando esse Brasil, apresentando essa língua portuguesa, quebrando essas barreiras, e pelo lugar da afetividade, a criança vai entendendo o que é. O que fazemos de fato? Esse é o nome da parte do meu trabalho, que é a minha conclusão, que eu tento, então, juntar a filosofia do Brazilian Play and Learn com as políticas linguísticas familiares e entender um pouco, então, o que a gente faz de fato, tendo em vista a questão da identidade que eu falei lá no começo. Nós, da Brazilian Play and Learn, nós sabemos o nosso papel na construção da identidade dos nossos alunos. A gente entende o papel que o educador tem frente a essas crianças, a esse aluno. A gente entende que o discurso que a gente faz, a escolha do texto A, B ou C para usar em aula, ou ir pelo caminho A, B ou C, é um discurso político, no sentido que o professor tem esse papel, o professor tem esse poder frente ao aluno. E a gente está apresentando uma visão de Brasil, uma visão
do que é ser brasileiro. Então a gente reconhece esse papel que a gente tem e eu acho que isso é muito importante. Não achar que o professor de português, o professor de língua de herança, o educador, chega lá e, né, ai não, essa coisa neutra, nós não somos neutros. Qualquer escolha que o educador faz perante a sua turma, perante o seu aluno, tem esse papel político. Então eu acho que isso é uma coisa que para nós, da BPL, é bem clara, nós sabemos disso. E aí, junto com as famílias, junto com os alunos, a gente vai respeitando os limites e criando esses caminhos. De entender que essas identidades dos nossos alunos são múltiplas. Eles não são uma identidade, eles não são só americanos, eles não são só brasileiros, eles são plurais. Então, esse é outra coisa do que fazemos. É o respeito a essa pluralidade. A gente é o nosso aluno é aquele aluno que vai celebrar o Halloween e talvez o dia do Saci, mas as duas coisas não competem, as duas coisas são iguais e têm o mesmo valor. Eles são 100% as duas coisas. Eles não são metade um, metade o outro. E a expressão que eu usei anteriormente, vou falar de novo, que é o tal do olhos de ver. A gente tem esse interesse e essa preocupação em ver o aluno. Realmente, você está vendo o que está acontecendo? Você está entendendo o que ele está te dando? O que ele está recebendo? E qual é a troca que está acontecendo ali? Para a gente não atropelar tudo isso em nome da criança aprender sujeito, verbo, predicado? Vale a pena? Então, a gente prefere respeitar esse tempo da criança. E se estiver conjugando os verbos com erro, tudo bem, porque a gente está respeitando esse caminho que ela está percorrendo junto com a gente para chegar no português como língua de herança, no bilinguismo, sei lá. Então, e essa questão do senso de pertencimento, mais uma vez, para finalizar, ser brasileiro é um direito que essa criança tem, porque o pai ou a mãe são brasileiros, então é o direito que ela tem de falar português, de se reconhecer como brasileiro e ter essa identidade. E não um dever. Ela não tem que falar português, ela não tem que ser brasileira. A gente, então, carinhosamente, com muita afetividade, apresenta para essa criança esse direito que ela tem, sanguíneo, de ser também essa outra cultura. Então, eu acho que esse senso de pertencimento é uma questão mais de vivências plurais do que obrigar a criança a falar eu sou brasileiro. Acho que foi isso. Um beijo.